A palavra de Deus disse que nós temos que nos tornarmos como uma criança, aonde a palavra do Senhor no livro de São Mateus, capítulo 19, versículo 13, diz a palavra do Senhor que os discípulos estavam tentando impedir as crianças de vir ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse para os discípulos: não estrovai os meus pequenininhos, porque dos tais é o reino dos céus. Então a criança, ela acredita em tudo que você fala para ela. Então nós nunca devemos contar mentira, falar mentira para os nossos filhos, mas sim sempre ensinarmos boas coisas, falar a verdade, porque a própria palavra de Deus diz assim: ensina o teu filho o caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele nunca se desviará dele. Aleluia. O profeta do Senhor fala a respeito de uma criança, onde os pais eram evangélicos, e ali aquela criança ouvia o pastor pregar, falar de Deus, e aquilo foi despertando aquele desejo no coração daquela criança, aleluia, de ver Deus. Aquela criança queria ver Deus, aleluia. E muitas das vezes você tem ouvido essa pergunta, muitas das vezes o seu filho tem feito essa pergunta para você, e às vezes faltamos resposta para responder aos nossos filhos. E aquela criança começou a despertar aquele desejo no coração daquela criança de ver Deus, porque ele viu o pastor pregando ali, falar de Deus, das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus. E aquela criança começou a almejar um fundo que clamava no coração daquela criança. E um certo dia essa criança chegou para sua mãe, aleluia, e aquela criança disse: mãe, tem como a gente ver Deus? Às vezes o seu filho tem te feito essa pergunta: mãe, tem como a gente ver Deus? Aleluia. E a criança olhou, e a mãe olhou para o seu filho e disse: ó, filho, esse é um assunto que é a professora da escola dominical que vai saber te responder. Aleluia. E ali então, aquela criança chegou até a professora da escola dominical. Ela perguntou para a professora: professora, tem como a gente ver Deus? Aleluia. E a professora olhou para aquela criança e disse: ó, filho, isso você vai ter que perguntar para o pastor, é um assunto mais profundo. Você vai ter que perguntar para o pastor. Aleluia. E ali aquela criança, ela estava desejosa. Ela estava desejosa. E ela chegou então para o pastor e perguntou para o pastor: pastor, tem como a gente ver Deus? E o pastor olhou para aquela criança e disse: não, filho, Deus nós não vemos Deus. Deus nós sentimos Deus. Nós o adoramos Deus em espírito, mas nós não vemos Deus. Aleluia. Mas aquela criança, ela não se contentou com aquela resposta daquele pastor. E disse o profeta do Senhor que um certo dia essa criança estava num barco, numa canoa, mais um velho, um diácono, e eles estavam pescando. E ali, de repente, formou-se um grande temporal, aleluia. E ali então veio um grande temporal ali, e começou a açoitar aquele barco e aquela criança, mas aquele senhor ali naquele barco. E depois de todo o temporal, formou-se um arco-íris no céu. Aleluia. E diz o mensageiro do Senhor que aquele senhor, o diácono, aquele senhor, olhando para aquele arco-íris no céu, os seus olhos lagrimejaram. E aquele senhor começou a chorar.
E aquela criança olhava para o Senhor e olhava para o que ele estava olhando, e aquela criança percebeu que aquele senhor estava sentindo alguma coisa. Aquela criança viu que aquele senhor estava chorando, e os olhos fitados ao céu. A criança olhava ao céu, olhava ao Senhor, e ali aquela criança perguntou para aquele velho senhor: posso te fazer uma pergunta? E ali aquele senhor disse: pode, filho. E ali aquela criança, ela perguntou: tem como a gente ver Deus? Aleluia. E disse o profeta do Senhor que aquele velho senhor colocou o remo dentro da canoa e abraçou aquela criança e disse: ó filho, é o que eu tenho visto desde meus 50 a 50 anos, é o que eu tenho visto, é Deus. Aleluia. Ou seja, Deus, você pode ver Deus através da natureza, através da chuva, através dos pássaros, através do choro de uma criança. Você pode ver Deus em todos os lugares. Através dos animais, você pode ver Deus. Então, Deus, você pode ver Ele em todas as formas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus está em todos os lugares. A grandeza de Deus em nosso ser. Que Deus abençoe ricamente as vossas vidas. E vamos aos oferecimentos de hoje. Quero mandar um abraço especial para Néia Ramos, para Juliana. Quero mandar um abraço especial também para Mazinho Machado, que Deus abençoe. Leila Terezinha. Quero mandar um abraço para Maili Silva, que Deus abençoe. Paulo Sérgio. Quero mandar um abraço especial para Ieda Rosilda. Quero mandar um abraço especial para Misael, meu vizinho. Quero mandar um abraço especial para todos vocês, que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um de vocês, no nome santo e glorioso do Senhor Jesus Cristo.